essa história, caramba, essa história me emociona só de lembrar dela. Essa moça, ela não tinha problema nenhum, vida dela normal, sem emoções fortes, sem passar por medos ou ansiedades, nada. É uma pessoa normal, bem-sucedida, trabalha num trabalho que ganha muito bem, bem, super bem. Assim, para a grande maioria das pessoas, vai falar assim que é quase rica. Né? Então, uma pessoa que ganha super bem, uma mulher bem, bem financeiramente, com os filhos, a família toda ok. Aí você fala, beleza, que vida dos sonhos, né? Do nada, essa pessoa, essa mulher começou a ter umas crises de choro. Chorar. Chorava copiosamente e sentia emoções muito fortes que ela não sabia nem dar nome para essas emoções, mas ela sentia que tinha alguma coisa afetando a vida dela e ela não sabia o quê. Nossa. Quando ela chegou para mim, ela, Anderson, eu tenho algumas suspeitas, mas eu nem sei te dizer com certeza se é isso realmente que está me afetando, porque eu não consigo criar uma correlação de causa e efeito. Eu sei que do nada está vindo essas emoções muito fortes, eu me pego chorando no trabalho, chorando para dormir, não estou dormindo bem. Imagina uma pessoa que tem um relacionamento bom com os filhos, bom com o marido, super bem realizada no trabalho, ganha bem e com a vida se desmanchando, de repente. Aí quem veio de fora vai falar, nossa, você tá reclamando à toa, né? Reclamando de Você quê? tem tudo, por que você tá assim? E É o que a nem ela gente mais... entendia. Aí, às vezes, por exemplo, e era um padrão fóbico, tá? Era um padrão fóbico. Mas como? Fobia não é tipo assim, eu tenho fobia de água, fobia de lagartixa. E o dela, ela não sabia dizer. Tipo, Anderson, do nada bate uma emoção louca que tá me fazendo muito mal. Eu tô péssima com isso, não tô conseguindo dormir bem, tô chorando no trabalho, tô chorando em casa. Aí ela tinha uma suspeita. E assim, a suspeita dela estava bem fundamentada, mas ela não tinha certeza, porque às vezes isso acontecia, esses rompantes de emoções, acontecia quando ela estava distante dessa coisa. Tipo, a coisa não estava de forma alguma. O que foi? Eu tô fazendo suspense, né? Já tô curiosa. Lembra nas eleições, nas últimas eleições, que teve toda aquela polarização política da esquerda e direita eu tenho que deixar claro, né? Porque no YouTube é mais atemporal, né? Foi nas eleições onde o Bolsonaro foi Foi eleito. eleito, Vamos voltar ali. Beleza, o Bolsonaro foi eleito, volta lá naquele momento onde teve aquela polarização que, assim, praticamente o Brasil rachou em dois. Você tinha uma maioria que era de esquerda, uma outra maioria que era de direita e poucas pessoas que Não era nada. estavam cagando e andando para isso. Mas a grande maioria sobrou poucas pessoas que não tinham um lado. E assim, essa polarização estava provocando essas reações nela. Olha que louco. Caramba! Uma pessoa com fobia de política. E não de política, daquela polarização política que estava começando a acontecer no Brasil. Aí a gente foi começar a ver, e ela começou a me contar a história de vida dela. Por exemplo, a mãe dela foi uma perseguida política. A mãe dela já chegou a ter que sair do Brasil, já chegou a ser presa por causa de política. E toda a família dela é muito ativista. Né? Então, até hoje, por exemplo. E aí ela via nos grupos lá de família o pessoal falando, mas não sei o que lá. Por exemplo, uns que eram contra o Bolsonaro, outros que eram a favor. Isso estava colocando ela, estava desmoronando a vida dela. Não é aquela coisa assim que a grande maioria das pessoas fala, não vamos discutir de política não, porque senão vai acabar com o churrasco. Não era isso. A vida dela estava desmoronando por causa dos conflitos políticos que a gente estava enfrentando no país. A vida dela estava entrando em parafuso. Porque ela falou, Anderson, por que ela tinha dúvida se era isso? Porque ela falou assim, Anderson, eu conheço as histórias da minha mãe, do passado e do presente, porque ela ainda é muito ativa politicamente. Eu conheço de ouvir falar, mas eu não tenho recordação. tenho recordação, eu não lembro disso. Eu lembro porque meus tios falam, minha mãe conta de vez em quando, de tanto eles conversam muito sobre esse assunto, e eu lembro das histórias, não de lembrar porque isso me traumatizou. Eu lembro de ouvir eles contarem. Então, assim, ela tinha dúvidas, porque, mas se eu nem vivenciei isso na minha memória, eu não tenho a memória de vivenciar isso, por que isso poderia estar me causando problemas? Porque, assim,
ela conta uma história, imagina, história pesadíssima. Ela fala assim que algum contexto ali onde a mãe dela eles estavam tentando atravessar a fronteira porque fugindo de perseguição política na época da ditadura. E aí chegou um momento ali que eles estavam, eu não entendi, na verdade assim, eu não lembro bem, mas ela falou assim que ela estava num lugar que é como se tivesse um portão, uma grade, e aí para ela não ser presa, uma criança ser presa junto com a mãe dela pegou e passou ela para o outro lado, entregou para um estranho, uma estranha, e falou, por favor, cuida da minha filha, e logo em seguida ela foi presa. Nossa. Então imagina, ela ficou ali nas mãos de estranhos, a mãe foi presa, só que ela falou, Anderson, tá vendo isso que eu tô te contando? Eu nem lembro disso. Eu sei dessa história e tô te contando porque minha mãe me contou. Aí imagina, a confusão, ela tinha alguma fobia. Para você ter ideia, eu estou chamando aqui de fobia de política, mas a gente nem tem certeza se era isso. Ela tinha alguma fobia relacionada com isso. Ou o contexto político de briga e guerra, ou isso arremetia, talvez a essa história que ela falou que não lembra, mas talvez lá no inconsciente dela, com certeza está lá essa história, por mais que ela não lembre conscientemente. Algum desses eventos estava disparando essa fobia. Algum desses eventos, a briga política ou o contexto histórico que a gente estava passando estava se assemelhando muito, porque começaram a falar muito de ditadura nessa época. Sim. Né? Então, esse assunto voltou com muita força nessa época e isso estava fazendo a vida dela desmoronar. Aí o cara, imagina a pessoa... Não, e ela é uma mulher extremamente forte. Uma mulher forte, uma mulher inteligente, uma mulher que... Porque às vezes alguém pode estar ouvindo, mas mulher é bicho besta mesmo, né? Não, cara, é uma das mulheres mais fortes que eu conheço na minha vida. Pensa numa mulher de fibra que, cara, super bem sucedida, criou os filhos super bem. É um exemplo. Inclusive para mim, ela é um exemplo... Ela sabe disso. Aí, imagina, eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, quase falei o nome. Caramba, a fulana. Eu não reconheci, porque... Sabe aquela pessoa que você tem o costume de ver como uma pessoa super forte? Você acha que ela é um super-herói que nada vai abalar ela. E aí, a pessoa desmoronando em lágrimas. Eu, caramba, irreconhecível. Irreconhecível. Por causa de política. Contexto político, alguma coisa que estava acontecendo. Beleza, a gente aplicou o método. A gente não foi atrás de saber qual era a causa, porque ia dar trabalho. Tipo, a gente poderia, de curiosidade, vamos saber realmente qual é o ponto que está aqui disparando. Não, nem precisa. Nem precisa. A gente acabou com esse padrão fóbico que ela estava tendo sem descobrir a causa. De tanto que o método e o roteiro é impecável nisso.